eu gostaria de dizer aos pais que se você não investe no seu filho, incentiva ele para as coisas de Deus, amanhã depois você perderá ele para o mundo. E aí, o mundo, ele está aí só esperando uma oportunidade. E a gente sabe de pais que hoje choram amargamente por não ter levado a sério essas coisas, não tem investido nos seus filhos. Às vezes o pai se preocupa tanto em dar estudo, formar o filho, mas não se preocupa em plantar a maior semente, ensinar, incentivar. Ele já tem idade, decide não vir. Mas que nenhum de nós, pais, tenha naquele dia remorso de não ter feito a nossa parte como pai. E como pai, nós temos um compromisso. Você sabe que o pai é o pastor da casa. Seja teu rebanho de 2 ovelhas, 1 ovelha, você vai ter que dar conta diante de Deus por aquela ovelha que Deus confiou na sua mão. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E como nós estamos cuidando da herança do Senhor? Deus confiou isso em nossa mão. E como nós estamos cuidando dessa herança? Então, incentive teu filho a vir no culto de jovem, participar, dedicado tempo para estudar a mensagem, estudar algo da Bíblia, fundamentar a fé deles. Esses dias eu estive aqui, conversando com os jovens, e eu fiz algumas perguntas para eles, perguntas base do cristianismo, e muitos não sabiam. Então a gente se preocupa um pouco, porque a Bíblia diz que esteja apto para responder acerca da vossa fé. Foi o pai Karl Marx, que é o pai do comunismo, ele disse: me dê uma criança por 3 anos, eu implanto nele o comunismo e ninguém mais tira. 3 anos. E nós que temos nossos filhos por 18, 20, 30 anos conosco, o que nós temos implantado neles? E aí você pensa, ela não guarda, é muito novo. Quanto mais novo você começar a ensinar as coisas de Deus, quanto mais cedo, melhor eles vão captar. Porque a ciência prova que uma criança, ela consegue lembrar de coisas que ela viu quando tinha seus 3 anos de idade. Quando ela chega a uma idade avançada, ainda ela lembra de coisas que ela vivenciou na infância. Por isso, por que muitas crianças elas são traumatizadas? Porque na infância, às vezes os pais, por não ter aquela experiência, trataram de uma maneira errada. E a criança cresce com aquele complexo. Ela cresce, às vezes o pai nervoso, a mãe nervosa, diz: você é um burro, uma burra, não vai dar em nada. Ela cresce dizendo: eu não vou dar em nada mesmo. Não chame seus filhos assim. Não chame eles assim. Plante boas coisas. E isso vai desenvolvendo neles aquele pensamento: eu tenho habilidade, eu tenho condição de superar, eu tenho condição de vencer. Então, e a Bíblia diz que nós devemos criar o menino, a criança, no caminho que ela deva andar, não que ela quer andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Nunca coloque teu filho de castigo. Quando ele faz alguma coisa errada, não diga: vai ali, fique meia hora orando. Não faça isso. Não associe oração com castigo. Porque a criança vai crescer pensando que oração é castigo. E oração não é castigo.
É um prazer que deve se ter de conversar com Deus, ter comunhão com Deus. Então, corrija da maneira correta. E o profeta diz que nunca se deve bater em uma criança quando está com raiva, nervoso, porque você vai ferir o anjo dela. Ela carrega um anjo, a criança tem um anjo que acompanha ela. Por isso vocês às vezes vê criança caindo e diz: meu Deus do céu, levanta, e não aconteceu nada. Era o anjo do Senhor que guardou, para não se... É o anjo do Senhor. E quando você bate na criança, corrige ela com raiva, você está ferindo o anjo. Por isso, geralmente, quando a gente toma a decisão na hora da raiva, a gente toma a decisão errada. Não deve tomar a decisão na hora da raiva. Acalma, deixa abaixar a poeira. Mas depois, se eu não corrigir agora, depois não corrijo. Aquela palavra, aquela conversa, às vezes dói mais do que uma cintada na hora certa, porque a Bíblia diz: a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então, às vezes a correção não é só varada, é sentar, chamar e conscientizar.